Tá Boa noite, certo. Sandro. Obrigado por aceitar o convite, de participar com a gente aqui. A ideia é a gente fazer um bate-papo aqui bem tranquilo e Uhum. aproveitar a sua experiência, né, cara? Porque, primeiro, que fundo de pensão é uma novidade para muita gente no serviço público. É uma Ok. transformação que a gente está passando, é muito recente, a gente passou por uma reforma da Previdência recente, então as mudanças têm sido muito rápidas e tem muita gente que não está entendendo o contexto que a gente está vivendo, né? Então, primeiro é bom para o pessoal saber que tem fundo de pensão não é só no governo federal, né? Os estados e municípios também estão indo para essa solução Também. função do contexto. E você tem uma experiência tanto no regime próprio, né, no regime próprio agora com fundo de pensão. Vamos esperar, vamos bater um papo aqui, a gente espera mais uns 5 minutos e aí você faz a apresentação, mas a ideia é a gente fazer esse bate-papo aqui, né, o vídeo vai ficar gravado e depois a gente vai pegar os principais tópicos, né, e lançar Uhum. para fazer, porque uma das propostas da nossa chapa, Sandro, Uhum. né, a gente tem 3 eixos, né, que é um foco no participante, que cai essa parte da educação financeira, que eu acho que você pode ajudar muito com a sua Uhum. experiência, conhecimento da legislação, e a questão do patrimônio, que é o seu papel, né, que é você é o gestor financeiro desses fundos. Então, a gente entender quais são as vantagens, desvantagens, os riscos, né? Então, eu pensei em a gente chegar, eu te passei um roteiro só para a gente ter uma direção, mas a gente tem liberdade aqui para poder, tá? Vou ver se o pessoal está entrando, né? Não vamos ter uma participação muito grande, mas se você quiser já começar se apresentando, Sandro, falar da sua experiência, para a gente já Tá bom. começar. Então, primeiro, Primeiro agradeço. primeiro deixa eu me apresentar, né? Ah, Eu sou, sim. sou Jorge Moisés, eu sou candidato ao Conselho Deliberativo da FUNPRESP pela Chapa 1, Previdência e Aliança Sustentável, né? Sou Uhum. analista de planejamento e orçamento, hoje estou cedido ao Ministério de Minas e Energia, e eu tenho uma experiência nessa parte de finanças, né? Tanto na academia, curso de graduação, pós, já fiz certificação Ambima para pessoal do mercado financeiro, né? Fazer aquela CPA 20. Então, a gente Ok. tem um pouquinho de conhecimento. E, ultimamente, a gente trabalhou na ENAP, na escola, aqui com planejamento previdenciário de alguns servidores. E aí você vê o quanto o pessoal precisa mesmo dessa educação financeira, assim, porque também são termos, muita mudança, com muita tecnicismo, muita legislação, muita coisa ao mesmo tempo que o pessoal não está abordando, né? Então, a gente tem a nossa eleição agora, a gente está se candidatando aí com a chapa, com os colegas, né? A gente juntou a nossa chapa única que vai ter 100% de renovação e você está convidado para contribuir aí com o seu conhecimento e com a sua experiência. Então, por favor, Sandro, desculpa te interromper, mas porque Não, eu não fiz a minha não, agora, tranquilo. a sua apresentação, por gentileza. Então, primeiro agradecer, Jorge, a Chapa 1, né, na tua pessoa, pelo convite, para a gente poder partilhar um pouco da experiência aí de pouco mais de 20 anos, né, no mercado, tanto financeiro quanto de previdência, né? Eu comecei na década de 90, um fundo de pensão de uma estatal, né, que hoje foi privatizada, está dentro de um grupo maior, né, e esses planos foram todos unificados. E eu vim do mercado bancário também, então a vida inteira, né, eu sou de formação economista, trabalhei sempre com o mercado financeiro e com o mercado de previdência, né? E nos últimos 4 anos também trabalhei com regime próprio, né? É parecido com a previdência complementar, mas logicamente tem alguns detalhes, algumas premissas que não se enquadram, né? Hoje os dois regimes não são tão Que é suas funções, né, dentro ok. desses fundos. Então, eu fui diretor, né, de um fundo de pensão da Companhia de Energia do Estado, né, por 5 anos. Anteriormente, fui gerente de investimentos. Minha formação em fundo de pensão começou lá, como analista, né, segui uma carreira de gerente até chegar a diretor. Me desliguei lá há 10 anos atrás e fui convidado a ser diretor num regime próprio de Previdência Social, RPPS, né, na cidade de Aparecida, que fica próximo aqui de Goiânia, na Grande Goiânia.
E me desliguei o ano passado e hoje trabalho só com a consultoria financeira, né? Consultoria para empresas, modelagem de captação, muito parecido com o que eu fazia, só que do outro lado do balcão, né? Se como dirigente de fundo de pensão a gente analisava e adquiria alguns ativos, né? Hoje eu estou levando as empresas, né, ao mercado de capitais para fazer emissões, né? Seja de certificado de recebível imobiliário, agronegócio também que está bastante, né, pungente, e existem, né, as operações voltadas ao agro, né? Então, basicamente é isso, né? E fui professor também da Universidade Católica, de outras universidades privadas aqui, sempre mercado financeiro e mercado de capitais, né? Matemática financeira, sempre nesse nicho aí. Acho que ontem até a gente estava conversando um pouco sobre a questão dos planos BD, do plano CV, né? O ponto positivo que eu vejo, que às vezes as pessoas assustam, privatizou a Previdência, né? Na verdade, de certa forma, está blindando o teu patrimônio, está fazendo uma poupança individual, né? Ela não se comunica a priori com a poupança dos seus colegas, né? Você faz ali uma reserva de capital e tem o teu aporte, o aporte, no caso de vocês, o governo federal, né? Que é o ente, vamos dizer, que faz a instituidor, né? Patrocinador, né? Não seria nem instituidor, na verdade, né? E essa contraparte. Então, o plano BD, por exemplo, antigos planos BDs, eles eram muito focados no mutualismo. Então, às vezes, apareciam distorções, como tem no regime geral, né? Ou no regime de previdência, que a gente conhece como o famoso INSS, né? Antigo, né? Então, o regime era mutualista e, às vezes, um grupo de servidores ou um grupo de participantes, né, que pudesse ter uma distorção salarial, por exemplo, no meio da carreira, no final, como aquele plano, o benefício é definido, o que seria isso? Com a média de salário, a vida laboral toda, com um salário X, né? Logicamente, a carreira ia progredindo e o salário também, e mesmo ele não tendo contribuído, né, o suficiente para receber aquele benefício, recebia. Por quê? Os demais colegas, né, dentro daquele plano mutualista, acabavam absorvendo, se houvesse o déficit, de forma, né, compartilhada. Então, isso era o lado ruim. Só um minutinho. Foi um bugzinho aqui. Você vai estar legal. Mas desculpa que eu te interrompi porque eu vi a mensagem aqui. Tá bom. Acho que voltou. Mas esse ponto que você está falando, só desculpa, esse ponto que você está falando é muito importante, que muita gente ainda, mesmo do FUNPRESP, alguns colegas nossos, fazem muita confusão entre o nosso regime, que é contribuição definida, com os regimes de alguns fundos de pensão, principalmente das estatais, que tiveram problemas, que é benefício definido, né? Que é o BD que você falou. Acho que é bom a gente colocar que o FUNPRESP é assim e mostrar qual que é essa diferença e o que você tem de vantagem e desvantagem de um para outro. Claro, quando você conseguia progredir na carreira, né, ter um salário mais robusto no final, seguindo aquele regulamento do plano, era o melhor dos mundos, né? Você tinha aquele benefício ali carimbado, definido, como o próprio nome diz, né? E o eventual déficit não era só teu, era teu e dos demais participantes. Então, é o que eu digo, uma carreira ou um profissional que, né, pudesse galgar aí caminhos, né, mais vantajosos, né, do ponto de vista salarial, ele vai ter também, ao fim da carreira laboral, quando for receber o benefício, mais vantagem. Só que esse modelo se mostrou o quê? Inviável, né? Chega um período que, se todo mundo tiver vantagem, alguém vai ter que pagar a conta, quase todo mundo, né? Na verdade, todo mundo. Porque mesmo aquele que tinha uma vantagem, acaba que o plano se contamina como um todo. E aí você tem que fazer o quê? Todo equacionamento. Aumento de contribuição, né? Equacionamento de déficit, aquela dor de cabeça toda. Tanto é que desde o início dos anos 2000, a legislação não permite que as estatais, né, pudessem manter aberto para novas adesões, né, os planos de benefício definido. Aí foram surgindo a modelagem do plano de contribuição variável, que era um meio termo entre o benefício definido e a contribuição definida. E no caso de vocês, a contribuição definida, né, ela é pura, ou seja,
você tem uma conta individual, você compra cotas todo mês com o dinheiro que você aporta e mais do patrocinador. Esse dinheiro vai ao mercado, né? Seja em renda fixa, variável, etc. Ele é rentabilizado e reflete naquela cota. Então, todo o resultado você consegue ver estampado, né? O saldo que você tem, você recebe o extrato, é como se fosse um fundo de investimento de um banco normal. Então, a saúde da gestão você consegue ver estampado mês a mês. Então, isso traz transparência, além, logicamente, dessa tranquilidade, não haver essa contaminação, né? Ou seja, se o colega teu ele progrediu bem mais na carreira, né? Conseguiu ali galgar de forma mais eficiente a carreira dele, seja numa empresa privada, ou no caso de vocês, uma estatal, né? Ou de um órgão público, ele não vai contaminar ou não vai trazer para o outro, né, essa distorção, porque não vai ter distorção. Se ele tem um salário maior, ele vai contribuir financeiramente mais. E lá na frente o benefício dele, logicamente, vai ser mais robusto. Né? Não, perfeito. Então, eu vejo como bem positivo. Primeiro, a individualização, né, dessas contas. Então, você não vai ter essa contaminação, né, que eu chamo de contaminação, mas acaba sendo, né, de uma carreira ou de um participante para outros. E mais do que isso, você consegue ver estampado, como o plano CV também você via, né? Mês a mês, como é que está a evolução do teu saldo. Né? Uhum. Não tem aquela questão, vai equacionar daqui tanto tempo, vai aumentar a contribuição, né? Aquela novela toda que a gente vê em alguns fundos aí de estatais ou mesmo Exatamente. privados. Aí você pegou o ponto. Porque eu já vi colega perguntar, não, então aconteceu alguns fundos de pensão de estatais que aí não consegue atingir a meta atuarial do benefício, você tem que aumentar a contribuição, né, das pessoas para atingir aquela meta. Né? Uhum. Por várias razões, isso aconteceu até por razões de fraude. No caso do FUNPRESP, que é contribuição definida, o que acontece? Cada um de nós, como você falou, tem a sua conta individual, você tem o seu período de acumulação, que é esse patrimônio que você acumulou, depois você vai, a partir do momento que você vai usufruir do benefício na sua aposentadoria, ele você vai utilizando esse patrimônio para rentabilizar, né? Então, o que acontece? Aqui, o que eu vejo é um tripé para você ter um patrimônio. Seu tempo de contribuição, quanto maior seu tempo, maior o patrimônio acumulado. O valor de contribuição, né? Então, aqui no nosso caso, o teto é 8,5% seu salário de contribuição, né? Que é acima do RGPS. Então, são duas coisas que dependem do participante. Quanto tempo que eu quero contribuir e qual a alíquota que eu quero. Porque eu acho que são 3 alíquotas que a gente tem. Então, se eu vou na máxima, mas... Agora, o terceiro, que é aí que eu quero entrar, que entra a gestão do fundo de pensão, que é a rentabilidade. Então, são 3 pontos. Tempo de contribuição, valor da contribuição e gestão da rentabilidade, né? O que vai acontecer? No caso de uma boa gestão, eu vou conseguir acumular um patrimônio maior. No caso de uma gestão ruim ou fraudulenta, eu não vou aumentar minha contribuição, mas vou chegar a um patrimônio muito pequeno, né? E aí o valor que eu estava esperando, né, não vai chegar. Por exemplo, eu fiz a migração para o FUNPRESP, fiz as contas, botei IPCA mais 4 que é a meta e vi que para mim era vantajoso, né? E aí eu fiz a migração. Até pelo risco que a gente vê de outras reformas da Previdência. No caso, esse patrimônio é meu. Se eu quiser sair do serviço público, eu levo comigo, eu posso fazer portabilidade, enfim, eu vi várias vantagens. E aí eu queria que você entrasse nessa questão da gestão financeira, que é a sua experiência, né? O que você acha que são os pilares para uma gestão financeira eficiente no fundo de pensão? A legislação é bem clara, né? Ela pede, né, e orienta sempre por você fazer o quê? Conhecer os riscos, né, no caso da gestão dos investimentos, conhecer claramente a natureza daqueles riscos, não que vá, olha, se eu quero que a gestão seja sempre conservadora, mas ela, para ser conservadora, igual você falou, ela tem que atingir IPCA mais 4, conservar, ou seja, ser acima da inflação e te dar um ganho, senão é vantagem, não teria vantagem
de você ter apenas uma correção pela inflação, ou então o dinheiro ficar lá sem corrigir até abaixo da inflação. Então, quando fala conservador, não é ser só tradicional, coloca numa renda fixa, curta, que não vai ter problema, num banco de primeiríssima linha, etc. Claro, isso faz parte também da estratégia, mas não pode se resumir a só isso, né? Ou seja, tem hora, ainda mais quando um plano é mais maduro, que você tem que ir tomar determinados riscos. Claro que também medidos, conhecidos, né? E com mitigação, com controles. Então, você tem que criar uma série de mecanismos ali dentro da gestão, tanto de acompanhamento quanto de desenho dessa gestão, para que esses riscos que devem existir sejam o quê? Conhecidos, mitigados, né? Controlados. Então, muitas vezes, igual você tem citado, olha, tem gestão aí que foi fraudulenta, que foi mal feita, que teve ingerência política, né? Foi feito ruim, teve lobby externo, etc. Ok, isso aí não pode, né, estar presente. Mas, às vezes, você precisa se expor a determinado risco, não por um viés aí de fraude, má-fé, o que seja, mas porque o plano é maduro e ele permite ali, naquele momento, né, eu preciso capitalizar. Quando eu estiver descapitalizando e pagando mais benefícios, aí eu começo a ir para a liquidez, com menor risco de mercado, menor risco de crédito e assim por diante. Então, você tem que conhecer bastante o teu passivo, né? Apesar de ser um plano aí que é não é de benefício definido, o passivo ele tem certo peso também, né? Porque imagina o seguinte, você faz o planejamento, olha, eu vou aposentar vou chutar, 65 anos ou 60 e vou receber o benefício por 20 anos, né? Muitas vezes o que é bom na vida real, né? Ou seja, poxa, eu vou viver até os 90, 95, não é tão assim confortável para a Previdência, que é um desafio. Então, você planejou receber um benefício por 20 anos, né? Mas só que o passivo previdenciário é maior. Era um passivo de 20, ou seja, uma obrigação de pagar 20 anos de benefício, vai pagar 25, 30. Então, assim, esse conhecimento do risco atuarial ou do risco do passivo também deve ser conhecido, né? E sempre a legislação diz, tem que ter equilíbrio, ou seja, eu não posso ser extremamente superavitário, né? Porque por alguma coisa está errada, eu estou me expondo a risco às vezes desnecessário, tendo algum desequilíbrio. Eu tenho que ver o que está acontecendo ali na gestão do ativo. E também não posso ser deficitário. Então, tem que estar sempre... Há um equilíbrio das duas coisas, né? Porque, na verdade, a atividade fim da fundação, de um plano de previdência, não é em fazer investimentos, né? É pagar benefício. O investimento, apesar de ser o que mais, às vezes, demanda tempo, né? É mais meticuloso, é um histórico maior, fico, né, 20, 25 anos ali contribuindo, mas ele não é atividade fim de verdade. Vou pensar... Você entra no fundo de pensão não é para que ele faça investimento a priori, é para que ele lá na frente, né, mantenha pelo menos um nível razoável de sua qualidade de vida do ponto de vista financeiro. Então, conhecer esse passivo, né, e gerenciá-lo, né, com qualidade também é interessante, passivo atuarial, né? Então, por exemplo, vocês agora que são candidatos, acho que não tem ninguém que ainda foi dirigente, né? São só participantes, né? Essa chapa tua, você falou que não, praticamente todo mundo é novato, vamos dizer, né, na direção. O Alexandre, que já foi do Conselho Fiscal há alguns anos atrás. Certo. Mas... Marcelo, desculpa. Isso. É interessante conhecer com detalhes a legislação, né? Tanto da parte de investimento, quanto também atuarial, e está sempre se atualizando, né? Mas, por exemplo, hoje nós temos essa resolução, a 4994, que ela, na verdade, ela é uma evolução de outras que já precederam, né? Muito parecidas. Então, pontualmente, o mercado vai criando riscos novos, demandas novas, e o legislador vai lá e faz, né, determinadas atualizações. Mas, em geral, assim, desde quando eu comecei como analista e gerente na década de 90, é muito parecido, né? Inclusive, você pega aqui, o Banco Central, né,
torna público que o Conselho Monetário tal, mas eu acho interessante é o artigo 1º. As entidades fechadas de previdência complementar devem, né? Então, é obrigação, na aplicação dos seus recursos correspondentes às reservas técnicas, ou seja, os ativos garantidores, né? Provisões de fundos nos planos que administram, observar o disposto nessa resolução. Aí eles vai elencando aqui as várias obrigações, né? Já que aqui deve, né? Mas o mais interessante que eu acho é isso aqui, quer ver? Descer mais um pouco. Observar os princípios de segurança, né? Ou seja, é seguro do ponto de vista legal, é seguro do ponto de vista de regras de mercado, de liquidez, de crédito, ou seja, está fora do que a curva normal. Não está, ok. Rentabilidade, mesma coisa, eu tenho várias, né, N categorias de ativos, classes de ativos e assim por diante. Então, tem que olhar aquela rentabilidade, olha, ela é condizente com o risco que ela traz, porque não adianta também eu ir para uma curva de um risco maior com a rentabilidade que não seja condizente. Claro. Quanto mais risco, né, racionalmente, eu tenho que buscar o quê? Mais rentabilidade. Então, aí depois, solvência, né? Eu vou receber realmente, eu vou emprestar esse dinheiro, eu vou comprar as ações dessa empresa e quando precisar desse recurso, né, eles vão estar líquidos, vai haver solvência do ponto de vista financeiro, liquidez, ou seja, quando na minha programação, né, aí você pode olhar cada ativo e o conjunto de ativos, né? Se a fundação, no caso de vocês, imagino que ela não sejam planos maduros ainda, né? Boa parte dos participantes vão demorar a receber benefício. Então, aí você pode, né, ter uma liquidez aí de média a baixa. Né? Por quê? Porque está no momento de capitalizar. Está lá na frente, você não sofrer e tem que falar, poxa, agora eu vou ter que arriscar na hora que eu preciso receber benefício. Aí está errado. Né? O correto é, quando eu não preciso de liquidez, né? Quando eu não necessito resgatar aquele ativo para pagar benefício, eu posso me expor um pouco mais a esse risco, eu vou. Mas quando o plano estiver maduro, é o contrário, né? Ó, eu fiz a lição de casa, né? Tomei os riscos de liquidez e outros riscos lá atrás, mas, logicamente, todos monitorados, dentro de um racional, dentro de princípios que a ética, a legislação permitem. Agora, sim, eu vou poder usufruir do que eu capitalizei. Né? Quando você fala IPCA mais 4, é um mínimo, né? Isso, mas o ideal é que se supere um pouco isso aí, né? Porque lá na frente, quando você receber seu benefício, o que vai acontecer? Essa capitalização já está mais robusta, você não precisa sofrer tanto para atingir esse IPCA mais 4, ou seja, na curva média você vai ficar igual ou maior, o ideal é isso. E aí, adequação à natureza de suas obrigações e transparência. Né? Então, são princípios que regem qualquer gestão, não só de investimento. Né? Ou seja, a transparência é uma obrigação do setor como um todo. Está mudo. Desculpa. Não, porque eu queria pegar, porque você pegou alguns pontos que eu achei muito legais, Sandro. Primeiro, o objetivo do fundo de pensão não é investimento. Investimento é o meio. O objetivo é pagar os benefícios. Exatamente. Às vezes a gente fica muito focalizado. O investimento é o meio, lógico que é importante, porque é por meio dele, naquele tripé que eu falei de tempo, de contribuição, valor da contribuição e rentabilidade, ele é um do tripé aí, para chegar ao benefício. Isso é fundamental. Você falou agora outro ponto da governança, questão de transparência. O que acontece? A gente tem uma boa governança hoje no Funpresp, mas a gente não pode ser ingênuo que um patrimônio hoje de 8 bi, se você pegar 1% disso aí, é 80 milhões. Né? Qualquer um, é muito dinheiro para qualquer um. Que não vai haver tentativa de captura. Né? Isso aí seria ingênuo achar que não haveria tentativa de captura. Por exemplo, né? A gente tem uma colega nossa da chapa que é procuradora da Fazenda Nacional, e ela falando dos principais problemas do fundo de pensão é investimento de imóvel. Eu sou um gestor de imóveis, vou lá, vou te dar um exemplo aqui, não sei se você conhece,
Eu dei um curso lá para o pessoal do estado do Tocantins, e eles tinham fundo de pensão. Só que a gestão lá foi totalmente temerária. E eles faziam piada que parte do dinheiro deles foi aplicado no porcão, né? O porcão quebrou. Então, assim, esse tipo de transparência, de buscar blindar dessa captura, seria ingênuo achar que não está, faz muito parte. Aí já a gente não está saindo um pouco dessa questão da gestão financeira também, né? Porque aí tem essas análises de risco que você acabou de falar, mas também da governança, né? Então, eu até falo, não é uma questão de se vai ter alguma fraude, algum problema no Funpresp. É uma questão de quando, né? Porque é muito dinheiro que muita gente vai tentar capturar. E não sei, no seu dia a dia, quais eram, né, nesses fundos, quais eram os seus principais desafios na gestão, já que sua parte era mais financeira? Eu creio que é o seguinte, quando você fala captura, do ponto de vista negativo, ruim, fraudulento, né? Mas, logicamente, todo o mercado, né, o mercado financeiro, que eu digo os bancos, as gestoras, né, olham com muito bons olhos, né, poder trabalhar com o dinheiro dos fundos de pensão, né? Primeiro que o volume é alto, né, é um dinheiro de longo prazo e, logicamente, isso pode oferir para eles ganhos mais lícitos, entendeu? O ruim é quando esse ganho é mal direcionado, né? E só uma parte vai ganhar. Então, não é errado a corretora, a gestora, né? O tomador de recurso, né? Ganhar, desde que seja respeitado primeiro os princípios que regem o fundo, né? Ou seja, é interesse meu ou de quem está tomando primeiro, né? Não adianta vocês se entupirem, por exemplo, dar um chute de vários imóveis aí para atender a demanda de alguém que quer liquidez para o imóvel, que às vezes não é tão atrativo, né? Agora, logicamente, se existe um bom investimento, né, um fundo imobiliário, né, que tem uma lógica, que tem um racional, e que vocês, que é um plano que ainda não está amadurecido, podem tomar, ok, né? Que é que eu não, assim, não me aprofundei nos normativos de vocês, mas, por exemplo, pode ajudar muito, não sei se aí tem. Vocês devem ter fundos exclusivos, não é isso? Dentro de várias instituições. Uma carteira própria, que eu vi, e parte terceirizada. Sim, tem uma parte. Então, vocês parte reduzida, mas tem uma parte que é terceirizada. O conselho, por exemplo, ele pode demandar para a direção da entidade, né? Até porque, na verdade, o conselho é o órgão máximo, né? Apesar de não estar no dia a dia, não é um órgão executivo, né? Mas é um órgão que faz todo o desenho, né? Desde a política de investimento, do manual de investimentos, né? Das regras internas de como que vão ser alocados esses recursos. Ele pode pedir para si, falar, olha, nós somos, né, servidores públicos, participantes, conhecemos o mercado, como você falou, tem certificação Anbima, mas você não é um profissional especializadíssimo nisso, né? Tem lá o gestor de renda variável, tem um analista só para banco, tem um analista para comércio, para cada nicho do mercado. Então, logicamente, faz sentido pagar aquele especialista, como a gente faz em qualquer coisa, seja para médico, advogado, né? Não tem nada de errado nisso. Remunerar bem, desde que, logicamente, seja condizente com o trabalho, com o serviço prestado, né? Então, voltando ao ponto que eu poderia sugerir, se vocês podem pedir, por exemplo, que haja a contratação de uma empresa de consultoria de investimentos que auxilie o conselho, né, nessa tomada de decisão, seja no desenho da política de investimento, seja quando fosse confeccionar os manuais de normas e normas internas de investimento. Como é que cada decisão é tomada? Existem milhares de fundos de investimento no mercado, fundos abertos. Como é que eu vou comprar cotas desse fundo? Que regra que vai me nortear? Entendeu? Logicamente, ninguém joga caro ou coroa, não, eu vou querer esse fundo, né? Todo mundo tem uma forma de fazer esse tipo de seleção. Então, quanto mais criteriosa, transparente, e que não ingesse a gestão, não precisa ser engessado, entendeu? Você pode ter ali regras claras, né? Às vezes você não vai flexibilizar tanto, mas que vai te colocar no universo
mais assim restrito de produtos de qualidade. Ah, tem 10 mil fundos de investimento, ok, mas eu quero escolher aqui os mais rentáveis, mas também que tem um nível de risco menor. Então, a relação risco-retorno desses fundos, nos últimos, sei lá, 5 ou 10 anos, né, tem que ser com tais indicadores. Lógico que existem aí vários indicadores que o mercado utiliza, né, de risco e retorno, que vocês podem adotar. Sim. E aí começa. Quando você começa a ter critérios muito objetivos, aquela citação que você falou, a captura, ela vai sendo cada vez mais inibida. Perfeito. Porque você vai ter regras claras, objetivas, né? Olha, eu não vou ficar, igual você citou o Estado Tocantins, né? Eles, infelizmente, entravam em fundos que o gestor tinha 2 anos de experiência, que o fundo abriu recente, entendeu? Você não sabia quem eram os gestores, de fato, o currículo e tal. Um pouco da história lá também? Sim, infelizmente ali, né, o mercado inteiro acompanhou ali com muita tristeza, né? Foi uma coisa horrível. Mas ele, lógico, é um ponto muito fora da curva, né? É o que acontece no geral, né? Graças a Deus. Então, por exemplo, você tendo essa opinião, né, técnica, independente para orientar vocês, já é uma forma de dar mais robustez, né? A decisão da entidade como um todo e dar esse suporte para vocês. Então, seria como se fosse um pouco de técnica de investimento com compliance também. Sim. Entendeu? Você pode agregar as duas coisas. Eu acho que você colocou como uma coisa importante a questão da governança, você ter regras claras de tomada de decisão, você ter instrumentos de apoio, como você falou, o apoio de profissionais do mercado para fazer essa modelagem, né? E aí, só para a gente trazer uma didática, né? O investimento, você também tem 3 pilares, que é a liquidez, o retorno e o risco, né? Então, você tentar fazer uma ponderação nesses 3. No nosso caso aqui, que é a longo prazo, eu não preciso de uma liquidez agora, eu posso tomar mais um risco, no sentido que eu tenho a longo prazo, para ter, em troca de um retorno maior. Então, a gente tem essa capacidade de fazer. Então, é muito importante, e aí que a gente vê a importância de sempre estar renovando a diretoria, né? Graças a Deus, assim, no serviço público, a gente tem muita gente competente, que especializa, mas é o que você falou também, né? Nós não somos a gente não vive isso dia a dia. Eu trabalho aqui, tenho minha carteira, tal, mas, assim, é diferente de alguém que vive isso o dia inteiro, está no meio, né? Então, ter esse apoio, ter essa orientação, regras de compliance, regras claras e bem definidas de investimento, né? Tudo passar por um crivo, né? A gente teve o evento das Americanas e da Light e afetou o nosso fundo. A gente teve um aperto aí de 20 milhões de reais, mais ou menos, um número em torno disso, talvez um pouco mais. Mas, assim, porque é um desses fundos de terceirizados, contratados, estava com papéis da Americanas, da Light, que até o ano passado ninguém esperava que isso acontecesse. Do mercado você pode falar melhor do que eu, mas, assim, são empresas. Light é uma concessionária, cara, né? Todo mundo compra papel de transmissora, de geradora de energia, que é quase risco soberano, né, cara? É uma renda fixa, praticamente. Né? É uma renda fixa. E aí acontece isso. São eventos que a gente, que até os grandes ganhadores de dinheiro do Brasil também perderam, mas que a gente também não pode simplesmente passar o pano, né, cara? Porque Por exemplo, só te interromper um pouquinho nesse episódio aí, você poderia, por exemplo, se você tem uma consultoria, né? Não, logicamente, a diretoria deve ter uma consultoria que os acompanha. Mas nada impede de ter uma dupla, vamos dizer, checagem, uma dupla opinião, né? Acho que o custo vale a pena, dado, né, o conforto que dá aos gestores. Então, ele poderia, por exemplo, apontar, olha, o mercado está dizendo aí, apontando que os números, porque não foi de uma vez que a loja americana veio deu sinais que ia ter problema, né? Então, você poderia tentar, né, como se
se diz, prever, de certa forma, esse evento, né? É isso que é monitoramento do risco. Ó, parece que o risco de crédito das lojas americanas, né, vai aumentar. Pode ser que isso aí se desdobre um evento, né, atípico na história da empresa, assim por diante. Então, à medida que você tem mais profissionais, empresas acompanhando essa gestão, você ouvindo mais pessoas, né, pessoas qualificadas, isso acaba mitigando. Vamos dizer, poxa, eu estava gastando, vou chutar, 500 mil por ano de consultoria. Ok, mas se você tivesse, às vezes, previsto um pouco, olha, vamos ver os fundos que têm crédito privado. Como é que são esses fundos? São líquidos? Não são? Eu estou preso lá por 6 meses, um ano? Não, é líquido. Muitos fundos que eu via que tinham debêntures na loja americana eram líquidos. 15 dias, 30, D2. Podia muito bem, às vezes, você poder perceber esse evento e resgatar. Na dúvida, resgata, espera, não aconteceu nada, volta, não tem problema. Então, às vezes, faz sentido ter um pouco mais de gasto, né? Para você poder ver essa questão. Outra coisa, estava no mandato do gestor colocar esses papéis? Provavelmente sim. Mas vamos dizer que sejam papéis mais arriscados, que aconteça lá na frente. Então, você tem que checar se estava no mandato, se ele cumpriu ou não, né? Ou se vale a pena, se faz sentido dar um mandato tão flexível, entendeu? Duas coisas. Então, é ter esses profissionais externos dando esse suporte e, claro, o corpo técnico da entidade, né, cada vez mais bem treinado, mais bem conhecedor, né, das boas técnicas, porque também evita, né? E acaba, né, você remunerando bem, trazendo bons profissionais, na verdade, você está investindo, né, na qualidade da gestão. O que você está falando é o que a gente faz com seguro, né? Tipo seguro de carro. Você faz aquele seguro, quando você precisa, você vê o que aquele dinheiro foi bem aplicado. Então, se você tem uma equipe profissional que está monitorando, que tem os incentivos corretos, né? Quando eu falo captura também, né, como eu já trabalhei com o pessoal de banco para capacitação Ambima, assim, né, eles mesmos me falavam, a gente tem aquela questão de compliance, de você oferecer o produto certo para o cliente, certo? Você não vai oferecer renda variável para uma pessoa aposentada de 70, 80 anos. Essa idade da vida não é. E eu vi um cara fazendo isso no banco, né? Aí eles falavam, a compliance é bonito, mas os incentivos que a gente tem que bater meta aqui. Se o cara tem que pagar o cara tem que bater a meta, então acaba enfiando renda variável para gente que não faz o perfil. É só um exemplo. Então, assim, a gente tem que ter essa percepção que esse mundo financeiro, né, tem gente honesta, tem gente que trabalha certo, mas tem muitos incentivos cruzados, né? O cara, ele vai querer ganhar mais do que eu, ele tem que, né? Então, assim, você ter essa estrutura de controle, esse plano claro, né, e transparente de investimentos, né? Esse planejamento que você falou, o risco, quando começar a aposentar um monte de gente, eu preciso de liquidez, tudo isso colocado no modelo vai ajudar bastante. O que acontece hoje, Sandro, né, você que é no mercado, hoje está fácil a gente bater nossa meta de PCA mais 4. Eu tenho, já há um tempo atrás, tinha IPCA mais 6 no Tesouro. Era só comprar NTN, tá tudo bem. Eu lembro a época que a gente chegou a IPCA mais 7, os fundos de pensão estavam vendendo ação e só enchendo o carrinho de IPCA mais 7. A gente tem essa margem, não sei até quando, né? Então, assim, precisamos desenvolver essa estrutura de investimento. Você falou um negócio que o mercado adora fundo de pensão, por quê? Tem capital, é de longo prazo. Eu sei que nos Estados Unidos, os fundos de pensão são os maiores investidores institucionais, né? Eles são os maiores donos de empresa, né? Então, nas grandes economias todas, né? E nas médias também. Até o pessoal brinca que lá o trabalhador é dono dos meios de produção, né? Porque ele é dono do fundo de pensão, e o fundo de pensão é dono da maioria das empresas. Então, assim, isso vai ser um passo mais para frente que vai ter que ser dado, porque a gente precisa, no longo prazo, o Brasil está começando a mudar, né? Mas lá fora é muito claro que no longo prazo a renda variável ela ganha, né, da renda fixa, mas a gente vai ter o perfil, e o Funpresto faz isso. Quando a gente vai, a faixa etária, você vai deixando a carteira mais conservadora. Por quê? Quando eu me aposento, eu não posso ter aquela variação mensal na minha carteira. Aí eu já preciso de uma segurança.
Sabe, para a gente ir encaminhando aqui, cara, eu queria te fazer uma pergunta. Você que trabalhou com os fundos, a gente tem a possibilidade de colocar na nossa base de participantes também fundos, agregar pessoal de município, né? Estado eu acho que é muito grande, né? Então, assim, o que você acha, como é que podia ser essa abordagem? Você acha viável? Eu não sei se você conhece alguns municípios, talvez os menores, tipo, os maiores têm caixa, conseguem fazer um fundo de pensão, né? O que você acha dessa proposta da gente para a gente aumentar a nossa? Eu acho que ela tem um ponto positivo para a gente, que é eu aumento minha base de participantes, eu começo a diluir os custos, né? Administrativo. Aumento minha escala, e para o cara é vantagem também, porque ele não vai ter que ter uma estrutura administrativa, a prefeitura entra lá patrocinando e ele contribuindo, né? Eu acho que é um bom negócio para os dois lados, como você disse, né? Para vocês que vão ter outros planos para gerir e diminuir e diluir os gastos administrativos, não ficar só pesando para os servidores federais. E para as prefeituras, aí vocês vão ter que fazer uma conta, qual corte que faz sentido, né? Às vezes, uma prefeitura que vai levar 1.000 servidores faria sentido para vocês, né? Ou não? Se a gente pensar que são Burocraticamente. 5 mil municípios, a gente consegue, sei lá, 50 mil aí. Já Exatamente. cresceu Eu acho que 50%. vocês têm que procurar as associações de municípios, as associações de previdência, né, regionais, e creio que é assim como é que se diz? Um negócio bom para ambos os lados, né? Primeiro que uma prefeitura nunca vai ter a estrutura com o Funpresp, né? Profissionais, a não ser assim grandes prefeituras, mas digo em geral, né? Então, dá um conforto para o participante. Falar, está lá num dos maiores fundos de pensão, né, ligado ao governo federal. Né? Eu acho que faz todo sentido. E a legislação permite, né? Exatamente. A escala vocês têm. Eu acho que é salutar buscar esse diálogo aí. O quanto e aí eu consigo... os fundos de pensão mais tradicionais, né, ligados às estatais e mesmo os privados, já têm procurado, né, participado de rodadas de licitação e conseguido levar. Né? Eu não sabia disso. Sim, se faz sentido para eles, logicamente faz sentido para vocês. Você tem algum exemplo aí para nos dar? Só para algum caso? Olha, já vi que o BB Previdência, salvo engano, já entrou nessa questão. Alguns fundos de estatais do Sul, né? Acompanhei mais ou menos. Aqui em Goiás mesmo, estava conversando com o Previ, com outros aí, para ver se levava, né, um consórcio de municípios para esses fundos. Entendeu? Perfeito. O próprio Estado também, ele não teve escala suficiente para manter o plano aqui do Estado. Então, ele estava já dialogando, né? Goiás, o Previcom estava em vias de transferir. Aí depois eu nem acompanhei mais o processo, mas desde 2021, 2022, que eles têm se movimentado nesse sentido. Não, beleza. Bom a gente saber que tem essas oportunidades, que eu acho que é um jogo de ganha-ganha para os dois lados. Sabe, cara, eu quero te agradecer demais aí. Eu acho que o papo foi legal, cara. Você, assim... eu queria falar mais de governança. Se puder dar algumas estratégias que vocês podem... Você dá uma direcionada aí sobre governança, para a gente... Porque a gente tem 1 hora, né, no Instagram, então acho que nossa 1 hora... Achei um outro modelo que eu acho interessante, é o seguinte: tem os fundos exclusivos, né? Vocês são detentores cotistas de fundos exclusivos. Obrigatoriamente, um fundo exclusivo, qualquer fundo, né, exclusivo ou não, ele tem um gestor, que é aquele que faz a seleção dos ativos, né, a aquisição e alienação de ativos, e tem o administrador, que ele é como se fosse o contador, o controlador, né, das operações. Ele vai lá e diz, olha, comprou a tanto, vendeu a tanto, está pagando tanto de prestador de serviço, taxa de administração, taxa de performance, pagando a MIMA, etc, etc. Ok, teve resgate, teve aplicação. Mas você pode, por exemplo, contratar um administrador fiduciário. Não sei, no caso de vocês, eu não cheguei assim a encontrar algum documento que dissesse isso, né? O que é que o administrador fiduciário do fundo? Além de fazer essa parte, vamos dizer, burocrática, né? De
comprou, vendeu, teve ganho, teve perda, a cota teve tal variação, é um contador, vamos dizer, né? Vocês podem contratar para que ele seja o administrador fiduciário, ou seja, ele vai analisar se o gestor está realmente aderente tanto ao regulamento do fundo, quanto à legislação, né, pertinente aí no caso de vocês, aos fundos de pensão, e também as políticas de investimento que vocês têm, os manuais, caso essa política seja detalhada em manuais, e também as regras de mercado, né, as boas regras de liquidez, de crédito e assim por diante. Então, você agrega, né, outra checagem de qualidade. Vou pagar um pouco mais, eu pagaria se fosse uma administração pura e simples no fundo 0,10. Agora, se eu contratar a instituição financeira para fazer a administração fiduciária, ele vai colocar uma equipe de analistas, de advogados, para olhar, vai comprar uma debênture, vai olhar o regular, como é que se diz, prospecto de emissão daquela debênture, vai olhar o contrato de emissão, etc, etc. Então, vai, logicamente, ter mais custo. Sei lá, 0,15, 0,20. Mas, afinal, vale a pena. Por quê? É mais uma checagem, né? É mais um conforto que você traz. Porque, na prática, o que acontece? O CPF dos diretores, né? De vocês, futuros conselheiros, do Conselho Fiscal, de membros do comitê, né? Estão aí, né? Vamos dizer, sob, né? Essa possibilidade, que espero que nunca aconteça, de risco, né? Pode, por exemplo, acontecer um caso fortuito, olha, a legislação não permitia, ou então a política de investimento não permitia, ou as boas práticas de mercado não permitiam essa operação e foi feita. Passa batido. 2 anos depois, vem a fiscalização, faz o apontamento, né? E aí lavra um auto de infração, você está lá na sua casa e tal, recebe aquilo lá, mas o que é isso? Porque são centenas de operações, também ninguém tem a obrigação de, né, de olhar tudo, todo o tempo. Por mais que a legislação diga que tem obrigação, mas humanamente é impossível. Você tem a tua carreira, você tem as suas obrigações lá. Você não é conselheiro e gestor full time, né? Uhum. São reuniões pontuais, uma vez por mês, alguma extraordinária, você recebe os relatórios e vai. Mas no dia a dia você não acompanha com todo o detalhe, né? Então, para ter essa blindagem, esse conforto, olha, eu dei o mandato para o gestor. Aí o ente fiscalizador fala, você deu o mandato, mas você tem que acompanhar se esse mandato está sendo cumprido. Não basta, terceirizei e está ok. Nem sempre é assim, né? Já vi vários casos que está terceirizado, o gestor está lá, tem o administrador e tudo. Então, isso agrega mais para vocês, entendeu? Você está falando de comparação fiduciário, de mais de uma figura, o administrador fiduciário e o gestor, né? Isso. São duas... O administrador, além de administrador, uma categoria a mais, administrador fiduciário. Uhum. E você pode agregar também, por exemplo, olha, aquele fundo vai ter um comitê de investimento e eu vou colocar lá um membro independente. Contrata uma empresa, contrata um profissional, né? Preparado, de conduta ilibada, que ele vai estar lá, ele sabe que o CPF dele também vai estar lá junto, né? E ele vai acompanhar e ver, olha, poxa, recebi o relatório, vou olhar com mais lupa e tal, não, tá tudo ok. O fundo está andando a mil maravilha, tá? Tranquilo. Porque se você for explodir, como a gente fala, abrir a carteira toda, e vocês, sei lá, em segunda, terceira divisão, não, agora fugiu a palavra. Vamos dizer, em 3 níveis, né? Comprei um fundo que compra a cota de um segundo fundo, que por sua vez pode ter um terceiro. E você vai abrindo a carteira, essa matriosca aí, né? Em 3 níveis. Às vezes você não tem controle de tudo. E vai que tem, infelizmente, uma pegadinha por distração, por má fé, por qualquer coisa que seja. Então, assim... A crise do subprime nos Estados Unidos foi mais ou menos assim, né? Os caras foram empacotando título podre, vendendo, quando viram, estava tudo contaminado. Pode ser que não tenha, vamos dizer assim, não está ali todo mundo fazendo aquilo de forma deliberada, mas vai que acontece, né? São pessoas na cadeia aí de comando, de gestão. Pode ser que tenha falha, né? E aí, para você poder monitorar com mais qualidade esse risco, né?
quanto mais pessoas tiverem, se tiver condição de colocar, desde que não ingesse. Também se você ingessar, não pode fazer nada, né? Daqui a pouco, vamos dizer que os juros caem, tá lá, IPCA mais 3,5, mais 3, o Brasil, né? Começa a respirar de novo, como algum tempo atrás já pôde, né? Você vai ter que ir a risco, mas também tem que ter um risco que a legislação diz, olha, você tem que monitorar, tem que saber se é solvente, se é líquido, né? Sim. Se faz sentido do ponto de vista racional, de mercado, esse ativo nesse preço. Porque tudo, quando eu falo mercado financeiro, o mercado é comprar e vender uma mercadoria, né? Comprar e vender dos preços condizentes. Você não pode vender a 100 que está cotada a 200, está alguma coisa errada. Nem pode pagar 200 que custa 100. Né? O evento que a gente citou lá do Porcão, o Porcão valia o quê? Sei lá, 0, venderam por 1,5 bi. Entendeu? Então, assim, claro que é um exagero, isso aí é um evento aí, sei lá, dá até filme, mas pode acontecer numa escala bem menor, né? Exatamente, mas logicamente, é papel do fiscal, não é olhar o que você está acertando, né? Por mais que a gente às vezes fica assim, poxa, fiscal, essas coisas a gente não gosta, mas o papel dele é olhar, está tendo alguma coisa errada, né? Ele vai procurar erro, não é acerto. Acerto é a gente que procura e mostra, né? E o papel deles é correto, né? Tá tudo bem. Agora, o que a gente tem que fazer? Trabalhar da forma que seja entediante o trabalho do fiscal, né? Você, erro aqui tende a 0. Não, o que você falou é importante, porque além do fiscal, né, e quem assume uma responsabilidade muito grande, não só, mas em frente a todos os colegas, porque o que está em jogo ali é o futuro, né, da gente, da nossa família, que a gente está confiando. Então, essa foi a maior motivação para eu participar, porque, de certa forma, né, eu tenho que ver o que está sendo feito com o meu patrimônio, parte do meu patrimônio está lá, vai estar lá ainda. A sua contribuição, né, profissional, né? Lá dar minha contribuição, poder ver quais são os limites, quais são as oportunidades, sempre vai ter chance de aperfeiçoamento, né? Isso, e aí a gente criar uma massa crítica dentro do governo federal para poder apoiar e até criticar, porque, né, a gente tem que ter sempre ter esse controle, né? Aquele livro Feitas para Durar, né, daquelas empresas que duraram de 100 anos, uma das características é que elas nunca se sentiam acomodadas, né? Mesmo que estavam lucrando, primeiro no market share, sempre colocavam pressão. Então, e isso tem que ter, porque se a gente entra na acomodação, que tem a governança, é você abrir a porta seja para negligência, seja para esse tipo de captura negativa que eu coloquei. Então, é importante, eu achei muito legal as suas considerações. Sandro, a gente vai encerrar aqui, eu acho que senão a gente vai perder aqui. Muito obrigado, cara. Eu acho que foi muito legal esse bate-papo. Né? A gente já conversou fora, eu sei que você também é igual eu, um especialista em generalidades, né? Você é um cara também que estuda aí e tem um conhecimento muito grande. Quero te agradecer pela sua... Eu que agradeço e desejar boa sorte para vocês, bom trabalho aí, né? Porque é um desafio, né? Mas interessante, tem que participar mesmo, vocês, e depois vem uma geração, né, futura de conselheiros, e igual você disse, criar aí, né, uma cultura de previdência, de transparência, também nos investimentos previdenciários. Mas eu sempre digo, aumentar mais e mais esse conforto, né, de poder conhecer o risco e tomar se for necessário, mas também não engessar, porque o engessamento é um risco. Sandro, a gente tem 8 segundos.